A gente vai chamar de volta aqui para o Novo Dia os nossos comentaristas, Boris Casoy e Fernando Molica, para falar então dessa pressão sobre a Petrobras que Brasília faz, que o poder faz. A gente acabou de ver a entrevista aí com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, né, dizendo que a Petrobras é rebelde e não respeita os pedidos, as demandas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E na avaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira, a presidência da Petrobras está sequestrada por um presidente ilegítimo. Só isso. O artigo foi publicado no site da Folha de São Paulo ontem pelo presidente Arthur Lira, que disse que José Mauro Ferreira Coelho não representa os acionistas da Petrobras e pratica terrorismo corporativo contra Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis. O presidente falou em instaurar uma CPI para apurar a gestão da empresa. Segundo Lira, é preciso tirar a máscara da Petrobras. E o presidente da Câmara disse mais, que a Petrobras deve ser abandonada à própria sorte para que deixe de ser uma criança mimada. O deputado afirma que hoje a empresa é uma estatal apenas quando lhe convém. Vamos falar então com Molica e com Boris Casoy. Molica, começar com você, que está feliz com a vitória do seu time ontem. Eu estou triste com a derrota do meu, estávamos juntos acompanhando no sofrimento. Agora, Molica, para você, na sua avaliação, Coelho é realmente um presidente ilegítimo da Petrobras, levando em consideração que os últimos 3 presidentes também foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro? Primeiro em relação a ontem, já que você falou o jogo, mais um pouco ia abrir vaga de comentarista aqui. Quase infartou, Molica. Aquele jogo foi tenso, mas enfim, aquele último gol, expulsão no início, mas enfim, vamos à Petrobras, que é algo mais tranquilo do que o Campeonato Brasileiro. Presidente legítimo, como assim? Ele foi escolhido pelo acionista majoritário, pelo principal dono de ações, a União, a dona das ações, né? Foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e indicado já em meio a toda essa discussão sobre preços de combustíveis. Então não foi assim, você pode até alegar, o presidente Bolsonaro poderia alegar que o primeiro presidente que ele escolheu, que ele nomeou, não estava aí nesse contexto de aumento de preços, então não estava afinado. Aí veio o segundo, já em meio à alta dos combustíveis. Vem o terceiro, no meio da crise, já com o presidente Bolsonaro desancando com a Petrobras. Então, assim, não conversou? Então, assim, ilegítimo por quê? Né? Não existe isso, ser ilegítimo. Ele é legítimo, foi nomeado e está cumprindo o que ele tem que cumprir. Repito, a discussão tem que ser feita sobre o papel da Petrobras, que é uma discussão legítima. O que se quer? Que a Petrobras atue como a PDVSA lá da Venezuela? Está quebrada a PDVSA. Gasolina lá é de graça. Gasolina lá você encosta. Lembro quando eu estive lá uns 3 anos, você dava só gorjeta para o frentista, porque a gasolina era tão barata que não tinha preço. Né? E aí? Quebrou a empresa. O país quebrou, a empresa quebrou, é isso. É importante, é curioso, porque você tem... É curioso também, nessa entrevista há pouco, Colombo perguntou para o deputado Ricardo Barros, né, o líder do governo, se o governo tinha errado nas escolhas de presidentes. Aí ele fugiu pela tangente. Ele não disse que sim nem que não, se tinha errado ou não. Que ele preferiu dizer que os presidentes eram desobedientes, não obedeciam às ordens. Mas você não pode desobedecer uma ordem ilegal, uma ordem que contraria o estatuto da Petrobras, uma ordem que contraria a lei das estatais. E é importante frisar que essa legislação, todo o regulamento, esse aperto no regulamento da Petrobras, a questão da paridade com os preços internacionais e a lei das estatais, que é de 2016, tudo isso veio em consequência à eclosão dos casos de corrupção. São casos de corrupção. A Petrobras tem um histórico de corrupção. Lá atrás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso cita no livro dele que o dono da CSN, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, marcou uma audiência com ele, Fernando Henrique, para reclamar de roubalheira na Petrobras.
Essa história acabou estourando. O Pedro Barusco, que foi aquele gerente que tinha centenas de milhões de dólares no exterior, ele disse que ele já começou a receber propina em 97, 98, ainda no governo Fernando Henrique, que depois isso se tornou mais sistemático, já nos governos petistas. O Paulo Roberto Costa, que foi aquele diretor, o primeiro grande nome de corrupção, né, envolvido no caso da Lava Jato, fez delação, foi preso, tal. Ele foi parar na Petrobras escolhido, indicado pelo PP, o mesmo partido do Arthur Lira. Então ele foi para lá nessa função. E ele mesmo disse que a função dele, principal, era arrumar propina para o PP, para o PT e para o MDB. Então, toda essa regulamentação mais rígida em relação às estatais, em relação à própria Petrobras, isso veio em resposta ao período em que políticos mandavam e desmandavam na Petrobras, em que o presidente da Câmara, o Severino, lá dizia: eu quero uma diretoria da Petrobras que fure poço e acha petróleo. Ele estava o quê? Interesses geológicos dele? Não, né? Não tinha exatamente interesses geológicos com essa história de furar poço. Então, na hora, a roubalheira, né, e a influência dos políticos foi tão grande que gerou essa limitação. É claro que você pode argumentar que no Brasil, quando a gente fala influência política, fica sempre um tom pejorativo de roubalheira. Mas influência política pode ser positiva. Vamos direcionar recursos para essa coisa, vamos fazer com que a empresa cumpra esse papel social. Só que essa influência política acabou se degenerando por uma influência política ruim. Então, por isso a legislação foi apertada. E, na época, lá ninguém reclamava. Na época, as lideranças políticas do Centrão e de outros partidos não criticavam a Petrobras, não diziam que a Petrobras não cumpria seu papel social. Na época em que os políticos aproveitavam muito, usavam muito a Petrobras, tinham influência grande para o bem e muito para o mal, eles não reclamavam. Então, reclamam agora? Não dá para ser isso. E ele falou da questão dos gastos. Tem que ver se os caras estão gastando demais em viagens, mordomias e tal. A Folha de São Paulo hoje fala também que o presidente Jair Bolsonaro estourou os gastos com o seu cartão corporativo. Então isso também o Arthur Lira quer apurar, né? Tem que apurar tudo. Quem está no governo tem que ser investigado. Mas todo mundo, né? É com vocês. Obrigada, Molíca.